Olá pessoal, último dia do ano, eu quero trazer três assuntos aqui e repostar um vídeo que eu coloquei um tempo atrás que é bem interessante de ser repostado agora. Primeiro, o Bolsonaro sendo eleito corrupto do ano pela esquerda, ou seja, não é nem piada esse insulto, né? A esquerda, como eu digo, perdeu completamente a conexão com a realidade. Os insultos que a esquerda profere ao Bolsonaro se destinam a agitar uma plateia de pessoas ineptas, dementes, psicopatas irrecuperáveis. Não basta o Bolsonaro não ter tido um caso de corrupção no governo dele, não basta ele ser elogiado por Joaquim Barbosa, Fernandinho Beiramar e o CF, ou seja, não tenho o que dizer sobre isso. Agora eu quero comentar aqui sobre o Bolsonaro aumentando o salário mínimo. Aí eu quero perguntar para você, Bolsonaro, a minha empresa, a empresa dos brasileiros aqui do meu bairro, por exemplo, essas empresas são suas ou são dos donos? Porque se elas são suas, os donos podem ir embora, tá? Você vem cá, assume essas empresas aqui, coloca um preposto seu aqui, assume a empresa e você faz o que você quiser. Se a empresa não é sua, você fica quieto. Você não tem o direito de interferir na relação com os meus funcionários. Se os funcionários estão insatisfeitos, eles que montem uma cooperativa, façam aí a empresa deles, sorteiam aí, nomeiam um patrão e aí eles vão pagar o salário que eles quiserem. Por que você interfere na relação patrão-empregado? Foi uma medida provisória assinada por você. Medida provisória é um ato seu, deliberado, ninguém pode interferir. Por que você fez isso, Bolsonaro? Será que não está na hora de você se assumir como socialista? Porque a empresa não é sua. Como é que você vai dizer quanto é que o patrão tem que pagar para o empregado? O salário entre patrão e empregado é uma negociação entre os dois. Um político lá de Brasília não tem nada a ver com isso. Por que você fez isso? Aborda esse assunto aí, sobre a ótica do tamanho da socialistagem que você cometeu, tá? Fala sobre isso. E outra coisa é uma medida aí, uma lei, que eu vou postar uns prints aqui para você, que a esquerda está obviamente comemorando, né? O secretário de Cultura também está comemorando. Aquele é um bobo alegre, nem sabe do que se trata, é um analfabeto, tá? É um testa de ferro que fica postando essas bobagens aí e se irrita as pessoas, né? Vem pessoas do próprio governo com esse tipo de mentalidade. Então, fique aí com o vídeo que eu postei sobre cultura recentemente. Ajuda garantida aos trabalhadores da cultura no ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória prorrogando o prazo de utilização do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Vamos ao Rio de Janeiro. Tiago Pimenta explica pra gente. Olá, Tiago, bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você, bom dia a todos. A prorrogação representa mais segurança para os trabalhadores da cultura e é também uma garantia de continuidade para as ações emergenciais. Agora, a execução dos recursos da Lei Aldir Blanc passou para o ano que vem. Isso não vai aumentar os gastos públicos, já que 65% dos estados e municípios ainda não começaram a liquidar os recursos recebidos e empenhados. A Lei Aldir Blanc foi uma medida importante para atender ao setor da cultura, um dos mais afetados por causa da pandemia. Cerca de 700 mil trabalhadores foram beneficiados. E por falar em assistência aos trabalhadores, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que manteve empregos e estabelecimentos durante a pandemia, também vai ter recursos garantidos no ano que vem por meio do Fundo Garantidor de Operações. Bolsonaro sancionou o projeto de lei que aumenta a participação da União no fundo e abriu crédito extra de 10 bilhões de reais para assegurar o repasse desse dinheiro às empresas atendidas pelo programa. É com você, Manu. Obrigada, Tiago. Nós sabemos que a Lei Aldir Blanc foi uma grande conquista do ano de 2020, de um belíssimo processo de mobilização e luta. Nós participamos dele. Mas sabemos também que não vai dar tempo dos recursos chegarem na mão dos beneficiários legítimos desta lei. Não vai dar tempo. Por atrasos nos processos de transferência, que foram divididos em 3 etapas, e também por limitações locais. Mas o dinheiro está nos estados e municípios. E nós precisamos de tempo. Por isso a luta pela prorrogação da execução da Lei Aldir Blanc. Então a mobilização foi ampla nos estados, nos municípios, pelos gestores, pelos artistas, por nós, por líderes, inclusive importantes líderes ligados na base do governo,
que estão trabalhando por esta prorrogação. É um processo coletivo de luta por esta prorrogação. E a notícia que temos é que esse processo está andando. Já foi assinado no Ministério da Economia, já foi assinada a medida provisória no Ministério do Turismo. Esperamos que de amanhã para quarta-feira essa medida provisória esteja publicada. Só faltam 2 etapas, Casa Civil e assinatura da Presidência da República. Estamos acompanhando ali de pertinho para ver essa medida publicada. Assim que ela sair, nós comemoraremos mais essa vitória da cultura brasileira para esse dinheiro chegar na mão de todos durante o ano de 2021. Um abraço. Se essa medida provisória autorizando essa lei absurda aí, a Aldir Blanc, fosse para você conseguir apoio no Congresso para poder eleger o próximo presidente da Câmara, aí seria muito interessante, Bolsonaro, se isso funcionasse como uma espécie de propina. Parabéns para você. Agora, se você fez isso à toa, porque até hoje eu não vi você conseguir nada no Congresso. O Congresso negou tudo que você propôs. Agora você continua favorecendo o Congresso, mesmo o Congresso te atrapalhando e não fornecendo nenhuma contrapartida. Então vamos ver se você consegue alguma coisa. Eu torço para que seja uma estratégia, para você conseguir apoio na Câmara para a eleição do novo presidente ou de alguma outra medida que você queira tomar. Porque até hoje, nesses 2 anos, o governo seu já está acabando e a gente não viu contrapartida nenhuma dessas medidas provisórias absurdas que você não para de assinar. Entendeu? Então tomara que seja isso. Tá? Para o bem da sua alma, tomara que seja isso. Pessoal, vocês concordam que o governo promova o que ele chama de cultura com o seu dinheiro? Vocês conhecem algum artista que já tenha recebido alguma coisa dessas leis de incentivo à cultura? Eu não conheço. Arrancar dinheiro de uma população pobre para dar para uma elite, eu não acho justo. A cultura tem que ser livre, porque ela é muito vasta. Viver é uma arte. Cultura é um produto qualquer. Se você agrada o consumidor, você é bem remunerado. Se você não agrada, provavelmente você não vai ser. Não se financia quem está começando em uma profissão. Toda profissão tem calouros e veteranos, pobres e ricos, e a sorte é sempre um fator. Se você começa a distribuir dinheiro por aí, não vai ter fim, toda categoria vai querer. Subsídio é um incentivo à incompetência. Vocês veem a destruição da arte no Brasil nos últimos tempos, a decadência da música brasileira exibida. Se você colocar um vaso sanitário numa exposição, as pessoas vão tirar foto, vão achar bonito pelo simples fato dele estar ali. Eu gosto de um malabarista chamado Chris Cremo, sensacional o vídeo dele. E hoje a gente tem como referência cultural para muitas pessoas aquela peça Macaquinhos e similares. Né? Não vou nem dizer em que consiste aquela aberração. E tudo isso financiado com dinheiro público muitas vezes. Degeneração do conceito estético brasileiro é evidente. Se você aceita se degradar esteticamente, você deturpa o seu senso lógico e está mais propenso a se degradar também moral e intelectualmente. Para a esquerda tudo é arte. Se arte é tudo, arte não é nada. Você não pode colocar o dinheiro suado do brasileiro à mercê desse tipo de coisa. Vocês veem uns meninos no sinal, eles fazem ótimas artes, né? E eles só perdem umas moedinhas, honestamente, diretamente para quem está consumindo a arte deles. E aí a gente tem uma atriz, que eu não vou citar o nome, que reclama de 1 milhão de dinheiro do público para ela fazer um musicalzinho. E ela ainda acha pouco, finge que não sabe que com 1 milhão você sustenta muitas famílias e faz muita coisa, mas para ela é muito pouco, né? 1 milhão de reais. O Estado obriga que salas de cinema exibam filmes nacionais, aqueles filmes que mais parecem uma novela da Globo, né? Sempre com aquelas mesmas figurinhas carimbadas. Se o filme é bom, não precisa obrigar, ele vai atrair o público, mas não. O Estado empurra esses filmes nacionais goela abaixo do povo para que as pessoas sejam forçadas a assistir. Eu faço questão de não assistir só por ser obrigado. Tá? Essa turma precisa de incentivo? Eu tenho certeza que não. Meia entrada, cotas e similares também tem que acabar já. Já pensou uma padaria vender pão a meio preço que o governo mandou? Não tem cabimento.
Se for uma promoção legítima do dono, ok. Quem tem meia entrada, muitas vezes, é bancado por quem paga a entrada cheia. Então, uma coisa compensa a outra. Então, isso é uma falácia, isso é uma mentira. As pessoas hoje têm acesso a artes maravilhosas na história mundial com um clique em uma plataforma gratuita como o YouTube. Esse sistema favorece a grande mídia. A arte descentralizada e independente, essa sim, deve ser prestigiada por nós voluntariamente. Incentivem quem vocês quiserem, mas não com o meu dinheiro, entendeu? É bem simples. Imposto, que como a própria palavra diz, se você se recusar a pagar, você é preso. Se você resistir, você pode ser morto. Ai, mas a desigualdade e algumas pessoas não têm acesso. Mentira! O mundo mudou, a tecnologia chegou, a internet está aí. E eu não me preocupo com a desigualdade, porque ela não é um problema em si. Eu não sou invejoso. O problema é a miséria. O problema é a pobreza, é o autoritarismo. E se as pessoas precisam de cultura, elas precisam também de calor humano, de sexo. Vamos criar o Ministério dos Relacionamentos, com patrocínio, leis, etc? Claro que não. A lógica dos lobbies de artistas é a da parasitagem pura. E é um sustentáculo publicitário e engajador da esquerda. Quem assumir esse papel vergonhoso está se assumindo esquerdista. Extinguir a Secretaria da Cultura e seus braços, privatizar as emissoras estatais e revogar essas leis é importante para essa conversa de loucos deixar de ser cortina de fumaça e os debates passarem a ser mais sérios. Para finalizar, eu jogo capoeira a vida toda com meu pai e com minha família, por exemplo. Por amor, como alguns conhecidos. A contemplação da boa arte é sublime e nos diferencia de robôs, por exemplo. A criatividade humana é maravilhosa. Eu quero ver produções artísticas nacionais de qualidade prosperando, desde que elas se desenvolvam sozinhas e sem roubar ninguém.